Seja bem-vinda à aula da Paula. A nossa última aula a gente conversou um pouquinho sobre o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Hoje eu quero falar especificamente sobre aquela mulher que tem uma provável síndrome de ovários policísticos por aumento da chance dela ser uma mulher pré-diabética, né? Então, como que a gente consegue aumentar a chance da gente perceber essa relação na nossa consulta, no nosso dia a dia? A diabetes, ela é uma das doenças que mais está aumentando, infelizmente, no mundo todo, né? Junto com a diabetes, a obesidade, e são doenças da nossa alimentação patológica, né? Da nossa alimentação desequilibrada, em que existe um excesso de açúcar e uma carência de proteínas, gorduras e vitaminas e minerais e todo o resto dos nutrientes que são essenciais à saúde. Como que a diabetes ficou tão prevalente, né? Por que que ela existe? Pensando na seleção natural, antigamente a gente tinha uma disponibilidade muito menor de comida, então aqueles seres humanos que conseguiam preservar melhor a sua energia, que tinham alterações metabólicas que favorecessem essa preservação de energia, eram aqueles seres humanos que conseguiam passar melhor sobre todos os períodos de carência mundiais, né? Sobre as fomes, sobre as guerras, sobre grandes travessias oceânicas, sobre a escravidão, né? Porque a gente vê que a diabetes, infelizmente, é uma doença muito prevalente nos afrodescendentes, provavelmente por conta da seleção natural que houve nos descendentes dessa população tão explorada, né? Então, é isso. As pessoas que têm tendência a ser diabéticas, a diabetes tipo 2 da resistência insulínica, são pessoas que têm tendência a reservar melhor a sua energia, a guardar melhor a sua energia. E, além disso, a gente vê clinicamente que as pessoas que têm resistência insulínica são pessoas que têm algumas clínicas típicas da hiperinsulinemia. E para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é a insulina, que hormônio que é esse e o que ela faz no nosso corpo. Então, a insulina ela é um hormônio que ela aumenta em resposta ao açúcar. Toda vez que a gente come alguma coisa que tem açúcar, a gente produz a insulina para conseguir colocar esse açúcar para dentro da célula, e o açúcar dentro da célula que vai ser utilizado como forma de energia. A insulina, além de colocar o açúcar para dentro da célula, ela tem outras funções no nosso corpo. E quais funções são essas? A insulina, ela é um hormônio de crescimento. Ela faz as células crescerem. Então, depois que a gente está velha, o que cresce no nosso corpo? Gordura e músculo. Então, mulheres que têm tendências à resistência insulínica, que se alimentam de carboidratos e que fazem exercício físico, são mulheres que vão conseguir ganhar uma massa muscular mais rápido, tá? Ela vai fazer um pouco mais de academia e já vai conseguir ficar com aquele músculo definido, tem aquele bumbumzão, aquele coxão, né? Então, esse é o fenótipo, né? É o tipo de corpo que a mulher com resistência insulínica vai ter. Quando a mulher já está numa fase indo para pré-diabetes, ela já está começando a ter níveis de insulina cronicamente aumentados. Então, como a insulina ela é um hormônio de crescimento, quando ela está cronicamente aumentada e a gente come o açúcar, a gente vai estimular as nossas células de gordura a crescerem mais rápido. E pacientes que têm tendência a ter diabetes tipo 2 vão ter uma tendência a engordar mais quando comem o carboidrato do que aquelas pacientes que não têm a resistência insulínica. Então, a tendência para engordar é um dos sintomas da mulher quando ela está começando a entrar nessa fase de pré-diabetes. Outra coisa que a insulina faz, ela escurece a pele de regiões de atrito. Então, você começa a ficar com as axilas escurecidas e com o meio da coxa escurecidos, que se chama acantose nigricans. Além disso, ela aumenta a deposição de gordura nessa região do pescoço, aqui atrás do pescoço, que se chama giba. Você percebe que fica uma lombadinha nessa região. É um outro sinal clínico de que a mulher está começando a ficar pré-diabética. Outro efeito da insulina. Quando a insulina está alta,
ela faz o nosso corpo esquecer como se usa a gordura como fonte de energia e faz com que a gente só use o açúcar como fonte de energia. Então, quando a gente está na fase de pré-diabetes e a gente faz um regime, a gente tem mais dificuldade de emagrecer. A gente perde gordura mais devagar porque a gente não consome a gordura como fonte de energia. A gente esqueceu como que faz esse processo. Além disso, como o açúcar tem depósitos mais limitados no nosso corpo, quando a gente fica 2, 3 horas sem comer, a gente já consumiu todos os depósitos de açúcar e a gente, como não lembra como faz para usar a gordura como fonte de energia, a gente estimula um processo de fome enorme. Quem fica 2, 3 horas sem comer já começa a ficar irritada, aperreada, começa a ter tremor, sintomas de glicose baixa no sangue, de hipoglicemia, então começa a ficar com sensação de hipotensão, que vai desmaiar. E se nessa hora alguém mostrar um pão ou um ovo, a pessoa vai comer o pão, não pensa nem 2 vezes, por quê? Porque aquele cérebro sabe que ele precisa de açúcar e que no pão vai ter uma disponibilidade alta de açúcar e você vai comer o pão e vai ter um pico de glicose de novo. Vai se sentir melhor na hora, mas depois vai ter de novo esse quadro de hipoglicemia, tá? Então, a gente já falou que a pessoa que está pré-diabética, ela, se fizer academia e exercício, vai ganhar massa muscular mais rápido. Se não fizer, vai começar a ter tendência para engordar mais rápido do que pessoas que não têm esse problema genético. Ela vai ter escurecimento das dobras, ela não vai conseguir ficar muitas horas sem comer e ela vai ter dificuldade para emagrecer quando ela faz regime. Se você é uma mulher que está passando por essas dificuldades, pode ser que você esteja evoluindo para uma pré-diabetes. Se junto com isso for visto ovários policísticos ao seu ultrassom, isso é um sinal a mais que você está tendo uma alteração metabólica que daqui a um longo prazo vai vir uma diabetes. Aí você me fala, mas Paula, que exame que eu faço para constatar isso? Eu quero saber isso no exame. Essa é a má notícia. Infelizmente, a gente ainda não tem exames de sangue bons que consigam nos classificar quem são essas pacientes. E melhor do que qualquer exame é a percepção clínica, tá? Então, se você reparou que todas essas coisas que eu fui falando estão acontecendo com você, fique esperto, fique esperta, né? Você provavelmente é uma pessoa que tem tendência a ter diabetes e você já está entrando na fase de resistência insulínica e se nada for feito, a longo prazo você vai ter a diabetes e vai ter todos os problemas que a diabetes pode trazer para a qualidade de vida das pessoas, tá? Então fique esperta.